ela conseguia manter os alunos motivados. A gente estava motivado a chegar naquela meta que ela estabeleceu para a gente. Muito importante a gente ter sempre uma meta, ter sempre um objetivo para aquela aula que nós estamos dando. Hey Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do episódio de hoje é: por que não ter um objetivo definido atrapalha no interesse dos seus alunos? Bom, quando nós falamos de plano de aula, de planejamento, geralmente a primeira coisa que nos vem à mente é sobre qual conteúdo, sobre qual matéria nós vamos trabalhar naquela aula. Também logo já começamos a pensar sobre qual metodologia nós vamos utilizar para explicar aquele assunto para os nossos alunos. Depois pensamos no tempo, como que nós vamos colocar, como que nós vamos dividir aquela matéria dentro do tempo de aula que nós temos. Depois pensamos nas atividades, nos exercícios, como que a gente vai avaliar se os nossos alunos eles entenderam ou não aquela matéria. Tudo isso a gente começa a pensar lá no plano de aula, a gente começa a traçar todas essas ideias no nosso planejamento. Porém, uma coisa que pouco se fala e muitas vezes até se esquece é um dos itens principais do planejamento, que é o objetivo. O objetivo é aquilo que se espera alcançar com aquela aula que nós estamos planejando. Qual é a meta, qual é o objetivo que nós temos com aquela aula que nós vamos dar? O objetivo, ele tem que ser para nós, assim como uma bússola. Da mesma forma que a bússola, ela indica qual caminho, qual direção nós devemos seguir para chegar naquele destino, da mesma forma é o objetivo. Ele vai nos ajudar a traçar o caminho correto para alcançarmos a meta que nós temos ali para aquela turma. Por isso é muito importante, sempre que a gente for começar o nosso planejamento, a primeira coisa é estabelecer qual é o objetivo daquela aula, onde nós pretendemos chegar com aquele assunto que nós estamos trabalhando com os nossos alunos. Além disso, quando a gente traça esse objetivo, a gente consegue poupar o nosso tempo. A gente, em vez de atropelar os assuntos naquela aula, pode ser que a gente faça ela de improviso, e quando a gente faz isso no improviso, a gente acaba interrompendo, a gente acaba atrapalhando os assuntos. Às vezes acontece da gente trabalhar um assunto muito rápido ou passar por ele sem se aprofundar muito e lá na frente a gente precisar dele. Então o que acontece? A gente tem que fazer uma revisão, a gente tem que trabalhar o assunto de novo para os alunos poderem compreender. Por isso, quando a gente traça o objetivo, a gente já sabe onde a gente quer chegar. Por isso a gente sabe onde que a gente tem que aprofundar, onde que a gente pode fazer uma coisa mais simples, onde que a gente precisa de uma atividade mais profunda, uma atividade de mais interação, de mais participação. Tudo isso vai ajudar a gente a fazer aquela base de conhecimento para o aluno e lá na frente a gente não vai ficar com defasagem, a gente vai conseguir ter aquele aluno acompanhando o andamento da matéria. Isso é muito importante, a gente ter esse objetivo sempre definido em nossas aulas. Porém, quando a gente fala dessa questão de objetivo, a gente não está falando só de traçar, de alistar as atividades que os nossos alunos devem cumprir. Quando a gente fala de objetivo, a gente também está falando daquela questão de habilidades que os alunos devem desenvolver durante a nossa aula. E também a gente está falando do desenvolvimento pessoal do nosso aluno, o que ele vai aprender com a nossa aula, que ele vai levar para o resto da vida dele. Aquelas questões pessoais de formação como um indivíduo. Tudo isso a gente vai trabalhar dentro do objetivo. Por isso que ele é tão importante, por isso que a gente tem que basear a nossa aula nele, no objetivo, no que a gente pretende alcançar com aquela aula. E a maneira da gente conseguir ter esse objetivo coerente com a nossa aula é tirando um tempo para fazer o planejamento da aula. Se a gente não tira esse planejamento, se a gente só faz as coisas no improviso, dificilmente a gente vai conseguir traçar um objetivo, não é mesmo? Se a gente está fazendo ali no improviso, a gente acaba passando talvez mais conteúdos que estão ali na apostila ou no livro e acaba esquecendo de aprofundar o assunto e novamente volta naquele ponto que chega lá na frente, o aluno precisa de um conteúdo que na verdade ele não conseguiu absorver, ele não conseguiu memorizar, porque foi passado muito rápido por ele, porque na hora não tinha um objetivo para aquele assunto, a gente só estava seguindo o que era estabelecido para a gente na apostila. Então, por isso é importante a gente trabalhar essa questão de fazer o nosso plano de aula. Então, por isso é importante a gente tirar tempo para fazer o planejamento de aula. E para você entender melhor como esse planejamento de aula, esse objetivo definido, ajuda tanto na questão da sua confiança,
como no relacionamento com seus alunos, como ter um andamento melhor da sua aula, eu queria contar um exemplo para você, um exemplo que eu vivenciei, né, eu participei. Eu tive uma professora de inglês no ensino fundamental e ela tinha tudo isso bem definido, ela sempre definia os objetivos da aula dela e ela prezava muito ter um bom relacionamento com os alunos dela. Então o que acontecia? Ela tinha várias turmas e quando ela chegava para dar essa aula dela, essa aula de inglês, a primeira coisa que ela fazia era conversar com seus alunos, perguntar se eles estavam bem, como tinha sido a semana deles, se eles estavam em uma semana corrida, de prova, ou se estava uma semana tranquila. Ela conversava tudo isso com eles e também aproveitava para contar como que tinha sido a semana dela, como é que tinha sido, como estava o planejamento de aula. Tudo isso ela contava para os alunos. Inclusive, eu até lembro uma frase que ela gostava de usar, é que quando ela chegava num dia que ela não estava bem, talvez por estar muito sobrecarregada de trabalho, ou por ter vindo de uma turma muito difícil, ela brincava com a gente e falava assim: olha, hoje eu tô igual Siri na lata, quero ver quem de vocês vai ter coragem de me deixar nervosa hoje. Ela brincava com a gente. Então ela tinha essa afinidade com os alunos, né? Ela tinha essa questão de também se expressar, falar para os alunos como ela estava se sentindo, que era um dia que ela estava mais cansada, um dia que ela estava bem, um dia que ela estava feliz, um dia que ela estava mais motivada. Os alunos tinham essa proximidade, sentiam que podiam contar para ela como eles estavam se sentindo e ela também contava para eles como estava se sentindo. Tudo isso ajudava no relacionamento dela com os alunos. E aí, depois que ela fazia esses 5 minutinhos que ela conversava com os alunos, ela partia para uma parte bem interessante. Ela falava para nós, para os alunos, né? Ela contava qual seria o objetivo da aula. Então, ela explicava por onde nós iríamos começar, quais atividades nós iríamos fazer e qual seria o objetivo, o que a gente tinha que aprender com aquela aula, quais habilidades nós tínhamos que desenvolver naquela aula de inglês. E claro, ela aproveitava para falar o porquê isso seria necessário, porque que a gente precisava desenvolver essas habilidades. Depois que ela explicava isso, ela falava: se sobrar um tempo, se vocês conseguirem cumprir essas metas, conseguirem chegar no objetivo final, então se sobrar uns 5 minutinhos, eu vou deixar os 5 minutinhos livres para vocês descansarem ou estudarem para a prova. Ou então, se vocês quiserem, a gente pode trabalhar algum jogo, que ela trazia aqueles jogos lúdicos, né? Aquelas atividades próprias de inglês. A gente podia escolher um jogo para poder jogar com ela, ou jogar em duplas, em grupos, assim por diante. Então, ela começava traçando quais seriam os objetivos que nós, os alunos, deveríamos alcançar naquela aula dela. E era interessante porque a gente ficava muito mais motivado, a gente tinha um motivo para estar fazendo aquele exercício, a gente queria alcançar o objetivo final, a gente queria desenvolver aquela habilidade que ela falou que a gente vai precisar. Tudo isso a gente já ficava com aquilo na cabeça, a gente tinha uma direção, a gente tinha um destino para chegar. Por isso, até os alunos, a gente se ajudava, a gente queria chegar naquele objetivo que a professora colocou para a gente. Então você percebe como é importante ter os objetivos definidos? Se ela não tivesse feito antes um planejamento, se ela não tivesse estabelecido quais atividades ela daria naquela aula, qual o objetivo de cada uma das atividades, qual o destino, a meta final que os alunos devem alcançar, se ela não tivesse trabalhado tudo isso, como que ela ia passar para os alunos isso? E como que ela ia manter os alunos motivados na aula se nem ela sabia onde que os alunos deveriam chegar? Por isso, quando ela fazia esse preparo, esse planejamento e traçando um objetivo bem definido, ela conseguia manter os alunos motivados. A gente estava motivado a chegar naquela meta que ela estabeleceu para a gente. Muito importante a gente ter sempre uma meta, ter sempre um objetivo para aquela aula que nós estamos dando. Isso valoriza a nossa aula, faz os nossos alunos também quererem aprender aquilo, faz eles perceberem que a gente tirou um tempo para planejar a aula deles e assim eles precisam também retribuir, dando o tempo deles, dando o esforço deles para participar dessa aula que nós trouxemos para ele, tão bem preparada, tão bem planejada. Isso valoriza muito a nossa aula. Fora que a nossa confiança, a nossa autoestima como professores melhora muito, porque os nossos alunos ficam mais íntimos da gente, eles criam esse relacionamento de respeito, eles querem nos ajudar, eles querem colaborar com a nossa aula. Então são muitos benefícios que a gente tem quando a gente planeja a aula e traça um objetivo bem definido. Porém, muitos professores acham desnecessário fazer o planejamento de aula. Eles acham muito mais prático apenas improvisar,
ou outros até mesmo acreditam que não tem tempo para ficar planejando aula, para ficar traçando objetivos, para ter objetivos bem definidos. Seja qual for a razão, quando nós pulamos essa etapa tão importante, nós ficamos sem a nossa bússola. Nós ficamos sem um caminho para seguir, a gente fica sem um destino final, a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não sabe o que a gente tem que fazer, a gente só segue aquilo que está ali estipulado, talvez ali no livro, na apostila, e aquilo acaba ficando sem valor para os nossos alunos. Eles percebem que a gente não tirou um tempo para planejar a aula deles, então por que eles deveriam tirar um tempo para participar da nossa aula se foi uma coisa que a gente nem planejou, uma coisa que a gente nem pensou? A gente afasta o inglês da realidade deles. Então, se o aluno ele tem interesse porque aquele assunto está vindo com a realidade dele, ele não vai ter, porque se a gente não planeja, a gente não tem um objetivo para aquilo, para que ele vai aprender? Ele acaba ficando desmotivado e também fica sem querer participar da nossa aula. Ele não tem um objetivo ali dentro da nossa aula. Então, por isso, quando a gente pula essa etapa importante, a gente pode perder totalmente o interesse do nosso aluno na nossa aula. Então, para ilustrar um exemplo bem simples de como é real essa questão da gente ter um objetivo definido, por exemplo, quando eu quero chegar em um destino, eu não posso entrar em qualquer ônibus e esperar chegar lá naquele destino. Eu preciso escolher o ônibus certo para chegar onde eu quero. Se eu entrar em qualquer ônibus, um ônibus aleatório, vai ser uma grande perda de tempo, porque eu vou parar lá em outro lugar e vou precisar pegar mais um ônibus, vou precisar pegar um táxi, qualquer coisa que eu preciso voltar para aquele destino onde eu queria ir. Então é uma grande perda de tempo. Da mesma forma, quando a gente não faz o planejamento, pode ser uma grande perda de tempo. A gente vai trabalhar assuntos que talvez não sejam tão importantes para os nossos alunos, a gente vai pular etapas importantes para o desenvolvimento pessoal deles, vai pular etapas que iriam ajudar na habilidade deles, também vai pular essa questão deles terem um aprendizado, uma base, para lá na frente, quando eles precisarem saber alguma coisa desse assunto, eles podem estar com uma defasagem, por culpa nossa, por a gente ter passado aquilo despercebido, por não ter se aprofundado naquele assunto. Por isso é importante a gente sim ter um objetivo definido, ter um lugar para onde a gente quer chegar, qual é o destino que a gente quer chegar com aquela aula que nós estamos planejando. Muito importante a gente não pular essa etapa. A gente também lembrar que mesmo que alguns achem que não tem tempo para fazer um planejamento, o planejamento é uma questão de prática. Quanto mais a gente faz o planejamento, mais fácil aquilo fica, mais rápido a gente consegue definir os nossos objetivos, a gente consegue traçar as atividades que são eficazes para os nossos alunos, a gente consegue ter uma ideia, uma noção de quanto tempo a gente leva para explicar aquilo. Então, quanto mais a gente pratica, melhor fica nosso planejamento de aula. Então, por isso, é importante a gente ter essa prática, a gente ter essa rotina de planejar as nossas aulas e ter tudo planejado, assim nada vai fugir do nosso controle, não vai ter aquela matéria que a gente podia ter trabalhado mais, aquela matéria que os alunos ficaram defasados porque a gente não trouxe um conteúdo adicional, alguma matéria complementar, porque às vezes é necessário, às vezes o livro ele não tem tudo que o aluno precisa aprender, às vezes a nossa explicação ficou faltando algum detalhe. Tudo isso, quando a gente faz aquele planejamento que a gente tem um objetivo, a gente consegue identificar, a gente consegue perceber onde está faltando, onde que vai ficar uma defasagem, o que vai faltar aqui nessa explicação de hoje. Tudo isso está ali no planejamento. Então a gente precisa tirar um tempo para fazer aquilo, para lá na frente não ser um problemão. E se a gente tirar um pouquinho do nosso tempo hoje, agora, para fazer o planejamento, lá na frente a gente vai ter tempo de sobra, porque a gente não vai ter dor de cabeça tentando resolver algum problema que aconteceu por causa de uma defasagem dos alunos, certo? Então é importante a gente se esforçar para tirar um tempo sim para a gente fazer o planejamento e assim conseguir ter o controle da nossa aula. Então agora eu vou te ajudar a definir os objetivos das suas aulas. Eu vou dar um passo a passo de 5 passos que você pode seguir para ter os objetivos das suas aulas definidos. Vamos lá! Vamos lá! O primeiro passo que você precisa dar para você começar a ter esse objetivo na sua aula é estudar o conteúdo programático de cada turma. Então a gente precisa pegar lá aquele conteúdo programático, analisar quais vão ser as matérias que eles vão ter durante o ano, quais vão ser as matérias que a gente vai precisar explicar para eles, quais são as matérias mais difíceis, quais são as mais fáceis, aqui provavelmente eles já têm algum conhecimento. A gente já pode ali no plano no conteúdo programático mesmo, a gente já pode talvez com marca-texto já estabelecendo
quais matérias a gente vai precisar se aprofundar mais, quais matérias são mais simples. A gente pode definir isso com marca-texto ou com post-it, a gente já pode ir contornando aquilo para ficar mais fácil na hora do planejamento. Então a gente vai analisar cada um dos conteúdos, depois a gente vai definir quando que a gente vai dar cada um desses conteúdos ao longo do ano. Então, quando que a gente vai explicar essa matéria? Quantas aulas eu preciso para explicar essa matéria? Qual o objetivo que os alunos têm que alcançar ali nessa matéria específica? Algumas perguntas que vão te ajudar a traçar tudo isso são essas aqui. O que eu pretendo ensinar? Qual o meu objetivo nessa aula? Depois, qual a meta nessa aula? O que se espera que os alunos aprendam? Quais habilidades precisam ser desenvolvidas? Tudo isso a gente vai pensar, a gente vai planejar com o conteúdo programático do lado, a gente vai estudar o conteúdo e ir se perguntando isso durante o nosso planejamento. Dessa forma, a gente não vai deixar nada escapar, a gente vai conseguir perceber o que a gente precisa trabalhar em cada uma dessas aulas. E também a gente precisa pensar que o objetivo ele é definido em 3 partes. A gente tem a parte conceitual, o que os alunos eles precisam aprender na questão de conhecimento, o que eles precisam analisar a respeito desse assunto, o que eles precisam compreender, qual a reflexão que a gente pode fazer com os nossos alunos. E nessa questão aqui, atividades que são muito úteis são como, por exemplo, o debate em sala de aula, a gente trazer aquela matéria para o debate, isso faz com que os nossos alunos reflitam, que eles criem suas próprias opiniões. A gente também vai ter essa questão de utilizarmos as atividades dinâmicas, aquelas atividades práticas para os nossos alunos colocarem em prática aquilo que eles acabaram de aprender. A gente também vai pensar nisso no conteúdo conceitual. Como que o nosso aluno vai aprender, ele vai memorizar melhor essa matéria, como que ele vai absorver esse conteúdo. A gente tem que pensar nele como objetivo conceitual. O que ele vai aprender na questão de conhecimento. Depois nós temos o objetivo procedimental, que é o que o aluno ele vai aprender a fazer com aquela aula. Por exemplo, ele vai aprender a ouvir, ele vai praticar o listening dele, ele vai praticar o speaking. Como que ele vai aprender na questão de leitura? O que ele vai aprender a fazer na questão de leitura? Ele vai conseguir interpretar um texto? Ele vai conseguir escrever? A gente também vai pensar qual o objetivo da nossa aula para o nosso aluno desenvolver essa questão de habilidades. E depois também temos o objetivo atitudinal, que seria qual vai ser o desenvolvimento pessoal do nosso aluno naquela aula. Qual é o nosso objetivo? Ele vai aprender a se relacionar, ele vai aprender a respeitar a opinião do colega, ele vai conseguir fazer uma atividade em coletivo, ele vai conseguir aprender junto com os outros colegas. Esses 3 pontos dos objetivos, eles devem estar aqui na hora do nosso planejamento no conteúdo programático. Enquanto você planeja e faz essas perguntas para si mesmo, não se esqueça de pensar, de definir cada um desses aspectos. Qual o objetivo com relação ao conhecimento do aluno vai ser trabalhado naquela aula? Qual o objetivo dessa questão do procedimental, das habilidades que o aluno vai desenvolver nessa aula? E qual a relação que ele vai ter também nessa aula? Como ele vai se desenvolver pessoalmente? Como vai ajudar isso no crescimento individual dos nossos alunos? Então, esses 3 pontos ajudam, eles facilitam na hora de planejar o objetivo da nossa aula. Quando você estiver pensando sobre isso, fica mais fácil da gente conseguir perceber o que está faltando na nossa aula. Quando a gente analisa, a gente percebe, puxa, eu estou precisando trabalhar mais o listening com os meus alunos, ou estou precisando trabalhar mais essa questão de interpretação de texto. O reading, os meus alunos não querem fazer reading, o que está acontecendo? Tudo isso a gente consegue também detectar onde que a gente está precisando melhorar nos objetivos da nossa aula. Por isso é muito importante a gente começar nesse primeiro passo, estudando o conteúdo programático do ano, do ano letivo, por cada turma, e já estabelecendo esses aspectos dos objetivos que os nossos alunos têm ali no conteúdo programático do ano. Nosso segundo passo é traçar as metas de longo prazo. Então, qual a meta que a turma deve alcançar bimestralmente? O que os nossos alunos eles precisam sair daquele bimestre sabendo? A gente está trabalhando matéria X, Y, Z. Quais habilidades eles precisam saber para conseguir para o próximo bimestre? Ou então, o que eles precisam ter de conhecimento que eles vão usar no próximo bimestre? A gente precisa trabalhar esse aspecto para a gente conseguir traçar um objetivo coerente. Porque não adianta a gente só traçar um objetivo ali para aquele mês
E no próximo, o aluno vai precisar de uma matéria que ele não tem conhecimento. A gente vai precisar fazer uma revisão de um assunto que talvez o aluno já viu. Por isso é importante a gente sempre trabalhar nessa questão de a longo prazo. Vamos pensar bimestralmente. O que o aluno precisa sair daquele bimestre sabendo? Depois que a gente traçou bimestralmente, vamos traçar uma meta semestral. Qual é a meta? O que eles precisam alcançar naquele semestre? E no próximo, o que eles precisam trabalhar nesse próximo semestre para no próximo ano eles já terem esse conhecimento, já terem absorvido essa matéria? O que eles precisam saber? O que eles precisam saber saindo desse ano? Então é importante a gente traçar essas metas de longo prazo e incluindo aqueles 3 tipos de objetivo, que é das habilidades, da aprendizagem do aluno e do desenvolvimento. Tudo isso a gente vai traçar também a longo prazo. Então, no primeiro passo, a gente traçou os objetivos que a gente vai ter por aula. Nesse segundo passo, a gente vai verificar isso num aspecto mais no macro. A gente vai verificar qual é a habilidade que a gente vai desenvolver ao longo do ano, qual é essa questão de desenvolvimento pessoal que a gente vai trabalhar ao longo do ano, qual é a aprendizagem, essa questão de matéria, de conteúdo que ele precisa saber durante esse ano. Por isso é importante a gente ter esse planejamento do menorzinho, né, que são por aula, para o maior, que é durante o bimestre, o semestre, durante o ano. O terceiro passo é a gente fazer um cronograma ou um calendário com essas matérias, com esses objetivos que a gente está estabelecendo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um checklist. Checklist geralmente são aqueles quadradinhos que a gente faz e a gente coloca ali um objetivo. Quando a gente alcança esse objetivo, a gente coloca um xizinho ali, mostrando que a gente já finalizou, já conseguiu alcançar aquele objetivo. Por que é importante a gente ter essa organização de ter um checklist com as nossas metas? Porque na medida que a gente for conseguindo cumprir esses objetivos, a gente for ticando, a gente consegue acompanhar como é que está sendo o nosso desenvolvimento, como é que a gente está seguindo o cronograma. Será que a gente está indo bem? Será que ficou alguma matéria para trás? Será que vai precisar voltar em algum conteúdo que não ficou bem ali? Talvez a gente não conseguiu trabalhar direito, porque imprevistos acontecem, talvez em alguma aula nossa não deu para fazer a nossa aula completa. Então, tudo aquilo que ficar faltando ou que precisar de algum ajuste, esse checklist vai ajudar a gente a conseguir adaptar esse objetivo que ficou para trás, essa meta que ficou para trás, a gente consegue adaptar ela em futuras aulas ou durante o nosso cronograma. Por isso é importante, a gente tem aquele cronograma bem definido, você consegue entender se você está atrasado, se você está adiantado, se você está seguindo certinho. É uma ajuda para a gente não se perder na hora de traçar esses objetivos. E aí, então, a gente vai ter essa questão de quando cada meta vai ser alcançada. Então, você estabelece a meta e depois estabelece quando essa meta ela tem que ser finalizada, quando os alunos têm que terminar de alcançar essa meta. Então, por isso é importante ter no calendário, marcadinho no cronograma, para você conseguir saber como é que está indo esse seu progresso em alcançar os objetivos. A gente tem que pensar em qual meta deve ser alcançada mensalmente, qual meta deve ser alcançada bimestralmente, qual meta deve ser alcançada semestralmente ao longo do ano. A gente precisa ter cada um deles dentro do nosso cronograma. Fica mais fácil, assim também você não precisa ficar toda hora apagando incêndio, toda hora correndo, pensando, tentando planejar a sua aula, já tentando saber qual que vai ser o objetivo. A gente já vai traçar isso tudo de uma vez, colocar no calendário, assim quando você precisar tirar alguma dúvida já está tudo em fácil acesso. Você consegue recorrer com facilidade, consegue tirar alguma dúvida com facilidade, consultar com facilidade. Então, é muito importante a gente ter tudo isso bem estruturado, com cronograma, com calendário, bem bonitinho, com o planejamento alinhado com o nosso conteúdo programático, alinhado com o nosso plano de aula também. Muito importante ter tudo isso bem organizado para a sua aula fluir com muito mais tranquilidade e você ter muito mais confiança na hora de dar a sua aula. Nosso quarto passo é muito importante com relação ao nosso relacionamento com os nossos alunos. Esse quarto passo está relacionado em mostrar o calendário ou cronograma para os nossos alunos. Então, depois que a gente já viu aquela parte do conteúdo programático, a gente já estabeleceu quais aulas a gente vai dar para os nossos alunos, quantas aulas vão ser necessárias para aquela matéria, a gente já verificou quais objetivos
eles vão ter que alcançar durante cada uma dessas aulas. Depois a gente já trabalhou as metas que eles vão alcançar mensalmente, bimestralmente, semestralmente. Vimos também como que vai ficar essa questão do cronograma, do calendário, como que a gente vai seguir essas datas, quando que a gente tem que alcançar essas metas. Então chegou a hora da gente mostrar para os nossos alunos tudo isso que a gente já planejou para eles. Então a gente vai explicar para eles quais são as metas. A gente pode tirar uma aula, né, para explicar quais são as metas, como que elas vão ser alcançadas. Então a gente vai mostrar para eles quais atividades a gente vai precisar passar para eles para que a gente alcance esses objetivos, quais atividades a gente vai precisar da cooperação, da colaboração deles, quais atividades eles vão precisar participar para a gente alcançar os objetivos. Então nessa parte é muito importante a gente ter essa conscientização do aluno, fazer ele perceber que é importante ele se esforçar, ele ser participativo, ele colocar a opinião dele, ele participar dos debates, ele participar das atividades que a gente sugere. Tudo isso vai estar nessa parte da gente conscientizar o nosso aluno. Inclusive, a gente pode também já colocar que as nossas metas possivelmente tenham uma imersão no inglês, então a gente precisa que os alunos falem inglês dentro de sala de aula, a gente precisa que aqueles alunos eles sejam participativos mesmo em atividades que eles acham que não precisa, que eles precisam se esforçar em ser mais cooperativos uns com os outros, serem mais respeitosos. Tudo isso a gente vai conseguir trabalhar com o nosso aluno nessa parte, quando a gente vai mostrar o cronograma para eles, mostrar quais são as metas, os objetivos. Isso provavelmente vai deixar eles mais motivados na sua aula, porque eles sabem o que você está querendo deles. Muitas vezes os alunos eles ficam em dúvida, não sabem exatamente o que o professor está querendo, está exigindo deles. Quando a gente deixa bem claro isso, a gente faz com que o nosso aluno entenda a gente melhor. E ele entendendo a gente melhor, ele consegue ser mais colaborativo com a gente. A gente tem que permitir também que os nossos alunos se expressem a respeito disso. Pode ser que algum ponto do nosso cronograma não esteja sincronizado com a rotina deles. Então vamos supor que a gente colocou ali no nosso cronograma uma atividade, talvez um trabalho, um seminário, numa semana de prova deles. Então eles vão falar, professor, peraí, nessa semana aí a gente tem prova, nessa semana aí a gente vai estar correndo, a gente não vai conseguir se dedicar para fazer o que vai ser necessário, a gente não vai conseguir utilizar as nossas habilidades nessa semana. Então a gente pode permitir que os alunos se expressem, que eles falem para a gente se tem alguma coisa ali que eles vão sentir mais dificuldade, se eles vão precisar da nossa ajuda, se eles precisam que a gente dê alguma aula mais profunda sobre algum assunto para a gente conseguir alcançar aquela meta. Isso pode ser sempre conversado com os nossos alunos, mensalmente, bimestralmente. A gente pode sempre trazer o calendário, o cronograma à tona e relembrar eles de quais são os objetivos, por que a gente está fazendo aquilo, onde que a gente quer chegar com aquilo. Isso vai ajudar os seus alunos a se sentirem mais próximos de você e também a se manterem motivados, porque os nossos alunos eles podem perder a motivação muito rápido, quando eles acham que estão fazendo alguma coisa que não tem objetivo, que não tem nada a ver com a realidade deles. Então, quando a gente continua trazendo para eles os reais objetivos, a gente consegue ter eles motivados na nossa aula. A gente pode também trabalhar com eles essa questão de recompensa, a gente pode estudar com eles, ver ali, encaixar no nosso cronograma, qual recompensa eles poderiam receber por alcançar algum objetivo. Então, vamos supor, bimestralmente, eles conseguiram atingir todas as metas de habilidade, todas as metas de desenvolvimento pessoal, todas as metas de questão de aprendizagem. Então, o que a gente pode fazer com eles para uma recompensa? Talvez uma atividade ao ar livre, a gente pode levar eles para algum passeio, ou dentro da sala de aula mesmo, a gente pode fazer algum tipo de confraternização, algum tipo de jogo que eles gostem de participar. A gente pode conversar com eles, depende muito da faixa etária da sua turma, depende muito do nível deles, e a gente pode estudar essa questão de recompensa que vai deixar eles motivados em dobro, né? Se eles já estariam motivados por saberem quais são os objetivos, quando a gente fala que tem uma recompensa ao se alcançar aquele objetivo, com certeza eles vão ficar mais participativos e mais interessados na nossa aula. O nosso quinto e último passo é verificar o progresso dos nossos alunos. Então, a gente vai avaliar os nossos alunos por meio de atividades de participação nas aulas. A gente pode ver como é que eles estão participando dessa questão das atividades escrita. Eles estão tendo dificuldade? Eles estão conseguindo fazer bem? Tem algum aluno ali que não está motivado? Por que ele não está motivado? A gente pode fazer essa avaliação durante as nossas aulas.
Também a gente pode trazer um conteúdo bem específico, alguma atividade bem específica, para ver onde que está sendo a dificuldade dos alunos. E dessa forma a gente não deixar ninguém para trás, né? Não deixar nenhum aluno com defasagem. A gente pegar firme nessa questão de avaliar, de verificar quem está conseguindo acompanhar o andamento da nossa aula. A gente tem que se perguntar também como é que foi o envolvimento dos alunos, como é que foi a participação deles naquela aula que a gente propôs. Será que eles entenderam qual era o objetivo que eles tinham que alcançar? Será que eles não entenderam, ficaram desmotivados? O que está acontecendo? Tudo isso a gente precisa ir verificando se eles estão entendendo quais foram os objetivos que foram traçados ali para aquela aula. Será que eles compreenderam a proposta? Quais foram as dificuldades que eles apresentaram? A meta foi atingida? Nessa questão aqui da gente verificar o progresso dos nossos alunos, é importante a gente ter tudo isso anotado. Então, ter um caderno pessoal de anotações durante suas aulas vai te ajudar a ir anotando o progresso dos seus alunos. Se eles foram participativos ou não, se eles conseguiram atingir a meta das atividades ou não, quais alunos não estão interessados, por que eles estão desmotivados, será que eles estão tendo alguma dificuldade que a gente não está percebendo? Então, quando a gente estiver com o nosso caderno de anotações em sala de aula, a gente consegue ir tomando nota disso e mais para frente a gente ir tomando medidas para corrigir aquilo, para a gente não deixar nenhum aluno para trás. Também é importante a gente fazer o arquivamento dessas atividades avaliativas. A gente arquivar elas, deixar sempre ao nosso acesso, porque dessa forma a gente consegue ir acompanhando o andamento deles. Então a gente pode comparar com o rendimento deles antes da gente fazer esse cronograma, antes da gente estabelecer os objetivos e comparar como que está sendo o rendimento deles agora. Será que melhorou? Eles estão compreendendo melhor? Será que os alunos estão conseguindo participar, acompanhar o ritmo da nossa aula? Então essas atividades elas vão servir como um termômetro, né? Para a gente medir se os nossos alunos compreenderam, se eles estão conseguindo acompanhar, se eles estão conseguindo chegar nos nossos objetivos. Se eles não estão conseguindo chegar, como que a gente vai poder adaptar essas atividades para que eles consigam chegar naquela questão da habilidade, naquela questão da aprendizagem e naquela questão do desenvolvimento social deles. Tudo isso a gente vai verificar aqui nesse passo aqui de fazer a avaliação dos nossos alunos. Então, aqui nesse episódio nós vimos 5 passos para você começar a traçar os objetivos da sua aula. Como você pode ter objetivos definidos. Então, a gente viu primeiro, como estudar o conteúdo programático vai ajudar a gente a traçar metas e objetivos realísticos. Também nós vimos os 3 tipos de objetivo que nós temos, tanto na questão do conhecimento do aluno, da aprendizagem, da questão da habilidade dele e também de como ele vai se desenvolver como um indivíduo, né, socialmente. Vimos também quais são as metas de longo prazo que nós devemos traçar, tanto mensalmente, bimestralmente, anualmente. Tudo isso é muito importante para a gente ter um caminho bem definido, a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. O terceiro passo foi fazer um cronograma ou um calendário, a gente estabelecer essas datas, quando se pretende alcançar as metas, quais são as metas que devem ser alcançadas ao decorrer do ano. O nosso quarto passo foi mostrar esse cronograma, esse calendário para os nossos alunos, também dar espaço para eles participarem, serem ativos nessa questão da escolha do cronograma, de como eles podem colaborar com isso. Verificamos nessa parte também a questão deles terem possíveis recompensas por atingir esses objetivos, por atingir essas metas, por serem colaborativos, participativos, muito importante. E por fim, o nosso quinto e último passo foi verificar o progresso dos nossos alunos, fazendo anotações, a gente verificando por meio das atividades que a gente passa para eles e sempre se perguntando como que foi o envolvimento dos nossos alunos na aula, eles foram participativos, será que eles compreenderam a proposta que a gente estipulou para eles, será que eles apresentaram dificuldades, a meta da nossa aula foi atingida. Tudo isso vai ajudar na hora da gente avaliar se os nossos alunos eles estão conseguindo perceber o objetivo definido que a gente traçou para eles. Porque, novamente, sem o objetivo definido, a gente pode perder o interesse dos nossos alunos. Mas se a gente tiver um bom planejamento de aula e um objetivo bem definido, os nossos alunos vão ficar muito mais motivados nas nossas aulas. Eles vão ficar interessados no que a gente tem para falar para eles, eles vão prestar atenção no conteúdo que a gente está explicando e outra, eles vão querer ficar colaborativos, eles vão querer colaborar com a nossa aula. Todo professor quer isso, né? Ter um bom relacionamento com os alunos, ter alunos colaborativos e que estão melhorando a sua aprendizagem, estão melhorando o seu rendimento,
Então, todo professor quer ter isso. Por isso é muito importante a gente trabalhar essa questão do plano de aula e ter um objetivo bem definido para cada uma das nossas aulas. Certo? Então esse foi o episódio de hoje. Espero que você tenha gostado e vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau!